Posso compartilhar com você como eu vi na Bíblia, como podemos ter certeza da vida eterna no céu com Jesus? Bem, para ter certeza, eu fui aprendendo algumas verdades. De acordo com Romanos 3,10, ninguém é perfeito. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Imagine um limoeiro no seu quintal. A única coisa que ele consegue produzir são azedos limões. Se você quiser ter doces laranjas nele, terá que arrancar seus limões, pendurar laranjas doces no lugar dele. Mas o que você vai ter será apenas um limoeiro com laranjas mortas penduradas nele. Porque você não mudou a natureza da árvore. Não basta se livrar de maus hábitos e adquirir bons. É preciso ser transformado. Se você tirar um porquinho do chiqueiro e levá-lo para casa e lhe der um banho, passar talco, colocar uma fita nele, não vai fazer com que ele deixe de ser um porco. A sua natureza não foi mudada. Uma outra coisa que eu aprendo para ter certeza da vida eterna, de acordo com Romanos 3,23, é que somos pecadores, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Suponhamos que você cometa 3 pecados diários. Seriam 21 pecados por semana e 90 pecados por mês. Multiplicando por 12 meses, teremos 1080 pecados por ano. Vamos arredondar para 1000. Pela sua idade, quantos 1000 pecados você teria cometido? Percebeu o quanto Deus foi ofendido pelo seu pecado? Imagine uma omelete. Se essa omelete for preparada com um ovo bom e um ovo podre, vai ficar gostosa? E se preparar com 2 ovos bons e um ovo podre? Pense o seguinte, não tem como agradar a Deus pelos nossos próprios méritos, porque nós somos imperfeitos e o padrão de Deus é perfeição. Eu também pude aprender na Bíblia como ter certeza da vida eterna, lendo Romanos 5,12. Herdamos a morte. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, pois todos pecaram. Você pode comparar o nosso relacionamento com Deus ao de uma mãe que gerou seu filho durante quase 9 meses e então perdeu o bebê. A mãe ali, ela tem aprendido a amar a criança, tem sonhado com ela, tem vivido com ela, mas algo na formação da criança, ao se chocar com a estrutura da mãe, fez com que surgissem problemas na gestação e o aborto aconteceu. O mesmo se dá com o ser humano, somos criaturas de Deus, mas o pecado causou desarmonia entre nós e ele. O relacionamento foi rompido, a criatura foi lançada fora, embora continuasse amada. Entretanto, o Deus perfeito, como seria perfeito se contaminando com a sua criatura imperfeita? Então, eu não sei se dá para perceber que não dava para isso acontecer. O homem teria que voltar a ser perfeito. Deus não suporta o pecado. Deus não ia se misturar com o pecado. Então essa ruptura, chamada morte espiritual, passou a todos os descendentes dos primeiros seres humanos. E suponha que eu tivesse roubado um banco e uma câmera escondida tivesse filmado o roubo. Quando o caixa e outras testemunhas oculares me trouxesse a presença do juiz e ele falasse para mim: você pode dizer que você é inocente? E eu diria: não, eu sou culpado, as provas são inquestionáveis, eu sou culpado. O juiz vai o quê? Pronunciar a sentença, condenar alguns anos de prisão por assalto à mão armada. E aí suponha que eu de repente dissesse: meritíssimo, eu estou muito arrependido de ter roubado o banco, o dinheiro foi devolvido, ninguém se feriu. Se o juiz apenas me deixasse ir livre, conforme o que eu falei aqui, raciocina comigo, se ele me deixasse sair assim, como se nada tivesse acontecido, ele seria justo? Um juiz que libera criminosos saírem livres, depois de cometerem tanta maldade, simplesmente porque disseram que estão arrependidos, um juiz desse está sendo justo? Deus é muito mais justo do que qualquer juiz. Ele não vai deixar o pecado sem punição. E aí, diante disso, eu também apreendo uma outra verdade que me ajuda a ter certeza da vida eterna. Romanos 5,8 me ensina muito claramente que Cristo morreu por nós.
mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Pensemos no livro de registro de pecados. Me empresta isso aqui, por gentileza. Isso. Pensemos no livro de registro de pecados. Digamos que sobre a sua mão direita esteja um livro com registro de todos os seus tantos mil pecados. E este livro pesado desperta a ira de Deus sobre a sua vida e não lhe permite ser iluminado pela sua divina luz. Quando Cristo leva sobre si os nossos pecados, ele atraiu para si a ira de Deus, para que pairasse a luz de Deus sobre a sua vida e de todo aquele que recebesse este presente pela fé. E então, vamos pensar o seguinte: a única coisa que um mendigo pode fazer diante de alguém que quer ser generoso para com ele é receber o presente e ser grato por isso. Para que sejamos salvos, precisamos nos apropriar dessa verdade. Já foi feito. Precisamos crer, receber e agradecer. O mendigo só faz isso, E eu observo em Romanos capítulo 6, versículo 23, que a vida eterna é um presente, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Caso seu melhor amigo quisesse lhe surpreender com um presente muito caro e você pegasse imediatamente algumas moedas, para ajudar o seu amigo a pagar as despesas, pensa na cena, Se você fizesse uma coisa dessa, obviamente isso ofenderia o seu amigo, ele se sentiria insultado, e se você pagasse, deixaria de ser presente. Se você não pudesse pagar, seria um insulto. O mesmo se dá com a salvação. Já pensou se nós disséssemos: esta salvação foi conquistada por Cristo e por nós, porque eu também me esforcei? Aí eu acabo querendo ter glória, e Deus não divide a glória dele com ninguém. De acordo com Romanos 10:13, a gente pode se perguntar o que fazer. Bem, o texto diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aí, nós precisamos transferir a nossa confiança para Cristo, assim como descansamos numa cadeira e não na força das nossas pernas. Assim é a fé salvadora. E aí, de acordo com Romanos, capítulo 10, versículo 9 e 10, o que fazer? De acordo com o texto do apóstolo Paulo, se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então, confesse o senhorio de Jesus. Creia no poder dele sobre a morte, que é a consequência do pecado da gente. Com o seu coração, creia e seja justificado. E com a boca, confesse para que você seja salvo. E a partir daí, nós podemos orar que o Senhor Jesus perdoe os seus pecados, que o Senhor Jesus esteja ajudando você nessa caminhada de fé, que Deus esteja o recebendo na família espiritual e que você possa continuar aqui essa caminhada que você está começando agora. E eu gostaria que você até mesmo se perguntasse: onde está a sua confiança para ir para o céu? Depois de tudo isso que nós falamos aqui. Que Deus assim te abençoe.